5 questões importantes que todo leigo deve saber sobre remédios psiquiátricos, os famosos psicotrópicos. Ponto 1. Vicia, pessoal, remédio que vicia é remédio tarja preta. E quando eu falo vicia, não quer dizer que todo mundo que vai tomar vai viciar. Ou que a gente deve evitar tomar porque vicia. Não é assim que funciona. Como funciona um medicamento tarja preta? A tarja preta ela existe para avisar que o abuso ou uso inadequado daquele remédio pode levar a um comportamento de dependência, de a pessoa precisar abusar daquele medicamento por qualquer motivo. O fato é que os medicamentos tarja preta em psiquiatria, de uma maneira geral, eles têm, como qualquer remédio em psiquiatria, uma indicação precisa. Por exemplo, o Venvance, a lisdexanfetamina, né? Ele tem uma indicação precisa para tratar transtorno de compulsão alimentar e TDAH. Então, se tem um motivo para o qual a pessoa precisa usar, por que evitar? Né? O mesmo vale também para medicamentos tarja preta também famosos, como o Rivotril, como o Bromazepam, que é o Lexotan, né? Como o Frontal, que é o Alprazolam. Esses medicamentos são ansiolíticos, eles têm um potencial de abuso e dependência se forem usados de forma inadequada, mas se a pessoa tomar na dose correta, do jeito correto, para o motivo correto, com supervisão médica, o risco de dependência cai muito. Então, a gente não fala que esse ou aquele remédio vicia ou não vicia. Em medicina não existe nem nunca, nem sempre. A gente fala pode viciar, tecnicamente, gerar uma síndrome de dependência, se for usado de forma inadequada e sem acompanhamento. Ponto 2. Remédio psiquiátrico é para a vida toda? Resposta: depende. Há transtornos que exigem com que o paciente faça um tratamento por tempo indeterminado. Por quê? Porque supõe-se que se ele não fizer o tratamento por tempo indeterminado, partindo da premissa que ele melhorou com aquele medicamento, ele pode voltar a piorar. Um exemplo é o transtorno bipolar. Se a pessoa se estabiliza com o uso da medicação, se ela para de usar a medicação, há um risco muito maior de ela ter recaídas, o que virtualmente 100% das vezes exige um tratamento por tempo indeterminado. Agora, há casos onde o medicamento precisa ser utilizado por um período mais circunscrito de tempo. Há doenças como, por exemplo, o transtorno de pânico. Uma vez que o tratamento medicamentoso e não medicamentoso ajudem ela a sair da fase aguda, a parar de ter crises, é possível que ela só precise tomar o medicamento por um período de tempo relativamente curto. 6 meses, às vezes um ano, cada caso é um caso, tem diretrizes para isso, mas não significa que ela vai precisar tomar remédio para a vida toda. E várias situações na psiquiatria, principalmente o que nós chamamos de transtornos mentais não graves, não exigem tratamento para a vida toda. Cada caso é um caso, converse sempre com seu médico. Ponto 3. Como saber se o remédio está fazendo efeito? O que fazer se o remédio não fizer efeito? Para a maioria dos transtornos mentais, quando nós entramos com uma medicação, nós não esperamos um efeito imediato. Às vezes a gente precisa de alguns dias, muitas vezes algumas semanas para aguardar que o remédio, entre aspas, faça efeito. Às vezes não faz efeito nenhum, e aí o médico tem que tomar providências. Às vezes, depois de algumas semanas, faz um efeito parcial, melhoram as coisas, não melhora outras. Depois de um tempo, o médico tem que tomar providências. E às vezes faz um efeito bom, e depois disso, o médico vai decidir por quanto tempo mantém o remédio, qual é a dose, e que outros ajustes precisam ser feitos. Partam da premissa de que vocês não sabem como manejar um medicamento. Por quanto tempo manter o remédio, qual é a dose necessária, se aumenta, se diminui, se junta um remédio com outro. Então esse racional tem que ser dialogado com o médico. Tá? Se não fizer efeito depois de um tempo de tratamento, tem que conversar com o médico para saber que decisão tomar. Para a maioria dos quadros em psiquiatria, 4, 8 semanas, às vezes 12 semanas, 1 a 3 meses, depende do quadro, depende da patologia, mas normalmente em questão de semanas a poucos meses já dá para saber se aquele remédio naquela dose dá para fazer efeito ou não. Ponto 4. Preocupações muito comuns em relação a remédios psiquiátricos. Se vai mexer com libido, se vai deixar dopado, sonolento ou dormindo, ou se vai engordar. Qual é o racional em torno desses medicamentos? Naturalmente, o médico que estudou os medicamentos, ele sabe quais são os medicamentos que têm um risco maior de diminuir a libido, quais são os medicamentos que têm um risco maior de aumentar o apetite e ou o peso, e quais são os medicamentos que têm um risco maior de causar sonolência e sedação, que é o famoso ficar dopado.
Nenhum remédio tem 100% de risco de gerar esse ou efeito colateral. Tem medicamentos que têm um risco maior e medicamentos que têm um risco menor. Na hora de prescrever um medicamento, a depender do perfil do paciente, o médico vai levar essas informações em conta. Então, se o paciente, por exemplo, ele já é obeso, já tem problemas metabólicos, o médico vai tender a escolher um medicamento que não gere ganho de peso. Se for possível, ele vai levar isso em consideração. Se é uma pessoa jovem que tem vida sexual ativa, ele vai tender a escolher um medicamento que não gere tantos, que não tenha tanto risco de gerar problemas com a libido. Isso eu estou falando do lado ruim dos remédios, mas também tem que pesar a possibilidade de gerar efeitos positivos. Às vezes um medicamento que tem um risco maior de gerar problemas na libido pode ser muito benéfico para aquele paciente, e o médico e o paciente juntos decidem arriscar, entre aspas, para ver se surge o efeito positivo sem surgir o efeito negativo. Volto a dizer, na dúvida, conversa com o profissional, estabelece uma boa relação com aquele profissional e conversa. O profissional é um consultor. Um consultor é como um advogado, é como um contador, é como um pedreiro. Ele vai prestar um serviço e você tem que saber como ele pensa, como funciona a prestação daquele serviço. Quinto ponto, o medicamento é realmente necessário? Há muitas condições na psiquiatria onde não é necessário, muitas vezes, o tratamento medicamentoso. Casos leves, por exemplo, de compulsão alimentar, de transtorno de compulsão alimentar, casos leves de depressão, casos leves de transtorno de ansiedade, muitas vezes podem ser tratados sem medicação. Podem ser tratados, por exemplo, com psicoterapia, podem ser tratados, por exemplo, alguns deles, com atividade física. Muitas vezes, medidas psicossociais diversas podem ajudar o paciente a não precisar da medicação. Muitas vezes o paciente se recusa a tomar medicação e outros tratamentos podem ser feitos. Muitas vezes, tratamentos robustos, tratamentos com evidências científicas de alto nível. Então, há casos onde a medicação não é necessária. Há casos onde a medicação é necessária. Normalmente, casos mais graves desses transtornos, normalmente casos quando o paciente opta pela medicação, ou casos onde o tratamento combinado, medicação mais medidas não medicamentosas, são necessárias, todos com suas vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas pelo médico. Então, na dúvida, pergunta, doutor, esse remédio é realmente necessário? E ele ou ela vão ter que explicar todo o racional que está por trás. Tá bom? Pense nisso. Um abraço.